Quando você compra uma mercadoria, você observa a tabela nutricional desse produto que você está adquirindo? Você olha tudo que está escrito nessa tabela, gorduras, açúcares, carboidratos. Você analisa tudo isso na hora de comprar? Todos os produtos que a gente tem no mercado, produtos alimentares, existe uma tabela nutricional, uma tabela com informações para você definir se tu quer produto A ou produto B. Sobre esse assunto, estamos aqui no Laboratório de Nutrição da UCEF. Vamos conversar com a Juliana Moraes, ela que trabalha com rotulagem, trabalha com assessoria e consultoria nessa área e vai nos explicar um pouquinho sobre como funciona essas tabelas nutricionais. Julie, muito bom dia. Bom dia. Obrigado por nos receber. Julie, como é que funciona a questão da informação e das tabelas nutricionais dos alimentos? Certo. A tabela nutricional, a rotulagem nutricional, ela é obrigatória em todos os produtos embalados na ausência do consumidor. Hoje, muitos não olham a tabela, poucos, mas quem olha a tabela são os que fazem dietas, né? Que tem que controlar a questão de carboidrato, proteína, gorduras, fibra e sódio, que são todos nutrientes muito importantes para o nosso corpo. Mas consumido em excesso pode então ocorrer questão de obesidade, diabetes, hipertensão. Então hoje o consumidor ele consegue olhar na questão da porção, que é, vamos pegar o exemplo aqui da farinha, 50 gramas de farinha tem a medida caseira, que é quando a pessoa não tem acesso, vamos dizer, a uma balança em casa, ele olha então a medida caseira, que é meia xícara, no caso da farinha. Então tem 36 gramas de carboidrato em 50 gramas de farinha. Só que muitos confundem a questão da rotulagem. Uns acham que, vamos dizer, o pacote inteiro tem 36 gramas de carboidratos, por exemplo. Então, poucos conhecem e sabem realmente questão de porção, medida caseira. É importante que nós pegar aqui um óleo de soja também tem uma tabela bem completinha, uma tabela de gorduras, de carboidratos, proteínas, porque alguns itens são obrigatórios, né, Júlia? Que tem que constar aqui carboidrato, gordura, proteína, alguns são obrigatórios, mesmo que não tenha no produto. Isso, a questão assim tem de obrigatório hoje exigido na RDC 360 de 2002 é carboidratos, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra e sódio. Esses as indústrias têm que obrigatoriamente declarar. Tem vitaminas e minerais que não é obrigatório declarar, mas alguns declaram, como por exemplo ômega 3, ômega 6, são tudo gorduras boas para o nosso organismo, né? E Júlia, tem, por exemplo, quem é o profissional que hoje faz a avaliação? Por exemplo, se nós pegarmos essa aqui, que é um polvilho doce, qual é o profissional que faz esses cálculos? Como é que é feito a definição dessa tabela nutricional? A questão da tabela nutricional tem que ser um profissional registrado em conselho, hoje nutricionistas, engenheiro de alimentos, tecnólogos em alimentos, com CRQ, no meu caso CRQ, né, Conselho Regional de Química, que eu sou formada em tecnologia em alimentos. Então esses profissionais, quando a gente entrega a rotulagem, faz todos os cálculos, nós temos que dar um relatório para o cliente, juntamente com o nosso carimbo, né? Então tem que ser um profissional habilitado. E esses alimentos, por exemplo, essas tabelas elas são regidas na grande maioria da parte nas vigilâncias sanitárias municipais e estaduais, depende do nível de comercialização da empresa, é isso? Isso. Hoje, vamos dizer, esses produtos aqui, eles são regulamentados pela Anvisa, né? E tem um mapa que é produtos de origem animal e vegetal, que também tem umas partes específicas de rotulagem. Hoje a gente tem os regulamentos técnicos de identidade e qualidade, onde a gente tem tudo o que tem que ter no produto. E, Júlio, tem uma importante mudança que está por acontecer, está por vir para essa rotulagem de alimentos.
Quais são essas mudanças? O que está por chegar aí? Isso, entrou a RDC 429 de 2020 e a IN 75, a Instrução Normativa 75 de 2020, onde ela já entrou ano passado, né, foi publicada, porém ela vai entrar em vigor a partir de 9 de outubro de 2022. Nela vai ter bastante mudança nos rótulos, até trouxe um para mostrar para vocês, que é a questão da rotulagem nutricional frontal, onde a gente vai ter a questão do alto conteúdo de nutrientes que consumidos em excesso, fazem mal à saúde, que seria mais a questão do açúcar adicionado, do sódio e da gordura saturada. Então, por exemplo, Júlia, aqui nós temos um suco, então, a partir do ano que vem, alguns produtos, outros têm outros prazos. Ele vai ter que ter aqui no rótulo principal alguma informação de alto teor de açúcar ou alto teor de sódio. Alguns produtos. Isso, alguns produtos vão ter. Se ultrapassar o limite estabelecido na legislação para açúcares adicionados, gordura saturada e sódio, nós vamos ter que colocar esta rotulagem nutricional frontal. Detalhe que essa rotulagem... Que é uma atenção, né? Isso. Atenção cliente. Isso tem essa questão. Que é justamente para indicar ao consumidor que tem esse alto conteúdo, né? Porque hoje a rotulagem em si ela era muito vaga, ela não tinha uma padronização. Então o consumidor ficava confuso. Realmente não era claro e não era confuso. Por exemplo, aqui não tinha uma padronização. Pode ver que tem tabelas bem diferentes, ó. Elas não tinham padronização, agora elas vão ter que ser cor preta, vão ter que ter fundo branco. Inclusive, essas fundo pardo aqui, eles vão ter que pintar o fundo de branco. Não vai ter exceção para ninguém, então todos vão ter que se adequar. E Júlia, muitas empresas, por exemplo, produzem o próprio produto. A gente pode usar como exemplo empresas locais. Padarias, confeitarias, elas também precisam ter a rotulagem do produto adequada, né? Isso, com certeza. Só um detalhe que as padarias não vão precisar ter essa rotulagem nutricional frontal, que seria mais para a indústria. Vamos dizer, aqueles que o consumidor pega, que é embalado ali, eles não vão precisar ter. Então, vai ter algumas exceções. Mas essa tabela nova, com alguns acréscimos de produtos, elas vão precisar ter. Até eu trouxe aqui um pouquinho maior, vocês podem ver que mudou bastante. Isso. Tem a questão aqui vamos pegar da farinha. Isso. Tem a questão aqui a porção, continue a medida caseira, que era o que nós já utilizava. Vai ter a porção por embalagem, então a gente vai ter que colocar quantas porções tem nessa embalagem, justamente pro consumidor não se confundir e achar que essa porção é a embalagem inteira. Temos também a adição de 2 novos nutrientes, que é os açúcares totais e os açúcares adicionados. Eles são nutrientes obrigatórios que vamos ter que declarar. Temos a frase aqui embaixo, o valor diário com base em uma dieta de 2.000 quilocalorias ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, então dependendo de suas necessidades energéticas, e o VD não estabelecido. Esse mudou. Essa frase a gente não precisava declarar junto na tabela nutricional, então agora mudou somente para percentual de valor diário fornecido por porção. E também tem a questão das 100 gramas. Todos esses produtos, eles vão ter, então, a porção por 100 gramas, que é justamente para eu declarar produtos de diferente natureza, para poder comparar. Você olha 2 produtos, os 2 têm a tabela nutricional para 100 gramas, você não precisa ficar fazendo muita conta no mercado, um é 40, outro bota 50, outro bota 100, vai ser um padrão. Vai ser um padrão. E Júlia, me diz mais uma situação. A Quality Alimentar, a empresa que é sua, que você trabalha e dá assessoria e consultoria para as empresas. Esse trabalho de rotulagem, esse trabalho de alteração novo que está vindo, ou mesmo utilizando a legislação que está em vigor,
você faz essa consultoria, você faz esse serviço para as empresas aqui da região? Isso, eu atuo em toda Santa Catarina, a Quality Alimentar ela está bem atuante, eu tenho clientes aqui em Itapiranga, tem em São Miguel, Chapecó, inclusive eu dei uma palestra em Florianópolis para todos os fiscais de Santa Catarina referente à nova rotulagem. Nós atendemos, eu visito o local, então eu explico tudo, né, para o cliente. No final eu faço um relatório e entrego a rotulagem nutricional prontinha para ele, com assinatura, tudo bem como tem que ser. Você é uma empresa daqui de Itapiranga, empresa Quality Alimentar, da Juliana Moraes, atendendo o estado inteiro para trabalhar e levar informação para o consumidor através da rotulagem dos alimentos. E uma importante alteração agora, certamente muitas empresas vão precisar esse serviço. Contem com mais um serviço aqui da nossa região, menina aqui de Itapiranga, que pode estar atendendo e levando um trabalho qualificado para a sua empresa e, por que não dizer, para o consumidor também poder ter mais e mais informações sobre os produtos.